Queridos companheiros, bom dia a todos. Nosso tema de hoje, por que estudar a doutrina dos espíritos? Nas casas espíritas que frequentamos, costumeiramente, somos convidados à participação nos cursos regulares para o estudo da doutrina espírita. E muitas vezes nos perguntamos, mas por quê? Por que e para que estudar a doutrina espírita? Frente a essa pergunta, certamente cada um de nós responderá de uma maneira diferente. Nós muitas vezes relembramos o momento em que chegamos à casa espírita e vamos assim reunindo diferentes motivações. Dizem alguns: vim buscar auxílio dos espíritos para resolver os meus problemas. Outros dizem: sinto necessidade de investir mais em minha reforma íntima. Mas certamente o percentual maior de resposta a mais comum está em vir buscar consolação para as minhas dores. E certamente a doutrina espírita nos proporciona consolação para as penas e dores da nossa vida. No entanto, a experiência prática nos mostra que muitos dos companheiros que chegam à casa espírita, que buscam o espiritismo, se dizem desejosos de entender o porquê de seus sofrimentos, alegando que não encontram esta consolação, ou seja, uma explicação racional para os fatos da vida nos credos religiosos que professam. E aí nós nos perguntamos, o que a doutrina espírita nos proporciona de diferente de outros credos? Para mim, a minha resposta a essa pergunta é um conceito novo de fé, que está apresentado para nós já na epígrafe de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec registra: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Muito bem, a partir disso, para respondermos a nossa pergunta chave da nossa reflexão de hoje, nós vamos buscar no pensamento de Allan Kardec os subsídios necessários. No próprio O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que no item 1º da introdução, Kardec já expõe para nós o objetivo da obra, como ela foi organizada e, o que é muito interessante, para que público ela está dirigida. Mas anterior à introdução, na folha de rosto do Evangelho, o subtítulo da obra já nos indica a sua finalidade. O que temos lá? Estou com o meu Evangelho aqui aberto, a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da nossa vida. A explicação das máximas de Jesus a partir do Espiritismo, ou seja, a proposta do estudo do Evangelho à luz do conhecimento espírita, exatamente para que nós nos evangelizemos, ou seja, apliquemos essas máximas, este conhecimento, nas diversas circunstâncias da nossa vida, não é? Considerando que essa explicação, essa percepção
do sentido das máximas de Jesus vai ao encontro da afirmativa de Kardec quando nos diz que fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Ou seja, é apoiada na razão que a ciência espírita considera com Kardec, e isso está registrado no livro O que é o Espiritismo, que, diz ele, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. E no primeiro parágrafo da introdução, Kardec vai então reafirmar a importância da parte moral, do ensino moral, que ele define como um código divino inatacável. O ensino moral enquanto regra de bem proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Se você abriu seu Evangelho segundo o Espiritismo no item 1º da introdução, vai lá nesse parágrafo, onde Kardec nos diz a importância da parte moral, princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Grifa com o lápis na mão, grifa na mais rigorosa justiça. Porque esta ideia de justiça, no estudo de O Evangelho, nós vamos ver que ela é a primeira a ser trabalhada por Kardec, antes mesmo da ideia de consolação, como nós vamos ver. O que muitas vezes justificamos a ideia de consolação como a principal mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho é consolação. No entanto, é o conceito de justiça, o primeiro trabalhado por Kardec, que vai amparar a própria ideia de consolação. Porque sem a compreensão, vamos prestar atenção nisso, a compreensão e a aceitação da ideia de justiça, da justiça divina, é a ela que nós estamos nos referindo, nós não alcançaremos o consolo para as nossas dores, furtando-nos a aflição tão comum no nosso dia a dia, uma aflição que sabemos nada constrói. Kardec diz isso para nós, reafirmando Kardec, é na justiça divina que nós vamos encontrar, e ele diz, não apenas a consolação, mas também o roteiro infalível para a felicidade vindoura, ou seja, o como agir da melhor maneira nas circunstâncias da nossa vida. A gente se pergunta, mas por que é na justiça divina que nós vamos encontrar essa consolação? É na justiça divina porque junto à justiça divina nós vamos descortinar a vida futura. E ainda Kardec, que no capítulo 5, logo no início do item 3, Justiça das Aflições, ele diz para nós, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra.
Sem a certeza do futuro, essas máximas de Jesus seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo, uma mentira. Então, o primeiro ponto que nós queríamos abordar na nossa reflexão de agora são essas primeiras ideias trabalhadas por Kardec, essas duas primeiras ideias. A justiça divina, a compreensão, a aceitação da justiça divina, pressupondo a ideia de consolação. Por quê? Para entender a justiça divina. Para quê? Para encontrarmos nela não apenas a consolação, mas também o caminho, o roteiro para a felicidade, através da mudança de hábitos. Porque encontramos nessas máximas, na compreensão dessas máximas, a regra de bem proceder que devemos seguir. Muito bem. Um outro aspecto que nós gostaríamos ainda de observar é uma afirmativa de Kardec nessa introdução, item primeiro da introdução, onde ele diz assim no segundo ou terceiro parágrafo: Código divino, ensino moral. É o código divino que pode reunir todos os cultos, quaisquer que sejam suas crenças, questão de razão muito mais do que de fé. Código divino que pode reunir todos os cultos. Nesse sentido, vale nós recordarmos o pensamento de Kardec, expresso na sessão anual da Sociedade de Paris, em seu discurso de abertura, novembro de 1868. Nesse discurso, Kardec coloca como epígrafe: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com elas. Afirmativa do Senhor Jesus que todos nós conhecemos. Estarei com 2 ou 3 que se reunirem em meu nome. E Kardec vai então refletir nesse seu discurso, no primeiro lugar, sobre o poder e os efeitos da comunhão de ideias e de pensamentos, o poder do pensamento coletivo. Esse discurso depois é publicado em O que é o Espiritismo. Kardec disserta sobre o valor do pensamento coletivo, a força do pensamento coletivo, da oração coletiva. Isso é muito interessante e muito importante, mas depois ele questiona, ele abre para nós um outro questionamento dizendo: será o Espiritismo uma religião? E ele nos responde, para surpresa de muitos de nós, muitas vezes: sim e não. Sim e não, Kardec. O Espiritismo pode ser uma religião, pode também não ser considerado uma religião? E Kardec explica para nós o seu ponto de vista. Ele diz: olha, isso vai depender da percepção nossa de que a palavra religião pode ter uma variedade de sentidos e significados. E explica para nós: no sentido dominante, a palavra religião está sempre sendo associada a um conjunto de cultos, de práticas exteriores de adoração, de princípios absolutos em matéria de fé, que são os dogmas, rituais, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios, misticismo.
Neste sentido, diz Kardec, e é fácil de nós entendermos o porquê, neste sentido, o Espiritismo não é uma religião. Por quê? Porque não adotamos dogmas nem práticas exteriores de adoração, não é verdade? No sentido filosófico, entretanto, continua Kardec, de comunhão de pensamentos e sentimentos que ligam os homens, aí nós podemos dizer sim, que o Espiritismo é uma religião. Apenas nesse aspecto, no sentido filosófico de um laço que une os homens. E é esse, inclusive, o laço proposto por Kardec para unir todos os espíritas, o laço da caridade. A caridade, diz ele, é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. Então, reafirmando, no sentido usual da palavra religião, é uma doutrina que não pode ser ao mesmo tempo ciência e religião, porque uma ciência não tem dogmas, não tem práticas exteriores de adoração, desculpem. Já uma religião, no sentido usual da palavra, as possui. Então ele diz simplesmente, é uma doutrina filosófica e moral. Mas ele faz uma observação muito interessante para nós nesse discurso, no desenvolver do seu pensamento, quando ele volta à ideia de religião e ele diz: embora o Espiritismo não seja uma religião, no sentido habitual do termo, as reuniões espíritas precisam ser feitas religiosamente, isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos que elas ocupam. Que coisa importante! Não considerarmos o Espiritismo uma religião, é uma ciência, é uma filosofia, mas a prática do Espiritismo deve ser feita de maneira séria, de maneira religiosa, enquanto atitude de respeito, de recolhimento, e como ele diz, que comporta a natureza grave dos assuntos que dela se ocupam. Esse é um segundo ponto que eu considero muito interessante, essa reflexão de Kardec sobre ser o Espiritismo uma religião ou não. Um terceiro ponto que eu gostaria ainda de abordar com vocês é quando ele diz para nós que a forma alegórica da mensagem de Jesus exige para nós a compreensão de seus significados, mas possibilita também para nós sempre novas formas de compreendermos a mensagem à medida que o espírito progride. Nesse sentido, Kardec ressalta a necessidade de esclarecer algumas passagens obscuras e às vezes para nós ininteligíveis do Evangelho de Jesus e da Bíblia, ininteligíveis, diz ele, pela falta de uma chave de compreensão que nos faculte lhes apreender o seu verdadeiro sentido. E diz para nós, esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer
os que têm estudado o Espiritismo com seriedade e, como todos mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Sem esse estudo e essa compreensão, então, a mensagem de Jesus fica deturpada, deixando de atender à vivência da fé raciocinada e de ir ao encontro da razão e das leis naturais ou divinas em que precisa se fundar o seu ensino moral. E Kardec diz para nós: foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Para isso, ele organizou os capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, visando exatamente a compreensão da relação entre as ideias apresentadas, a finalidade da obra dessas ideias, o desdobramento das consequências e a sua aplicação, a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. O estudo cuidadoso de O Evangelho segundo o Espiritismo nos demonstra nessa hora a lucidez de Allan Kardec em sua organização. Esse estudo é fascinante, eu posso garantir a vocês. Olha como é que ele organizou a apresentação do Evangelho. De 1 a 6, nós vamos ver que ele coloca para nós em que se fundamenta o ensino moral do Evangelho. Em que se fundamenta. Referências a tudo que o Livro dos Espíritos nos trouxe como princípios em que se fundamenta o Espiritismo, princípios. Então ele aborda a vida futura nas muitas moradas da casa de meu Pai, a justiça divina, a vida futura, a trajetória do Espírito, a trajetória evolutiva do Espírito. Depois nos fala da reencarnação como mecanismo para o progresso, atestando a misericórdia de Deus, nosso Pai, na renovação das oportunidades. Depois ele nos fala da condição da Terra e de seus habitantes, para nos dizer da justiça das aflições, das suas causas e dos motivos de resignação, quando nos explica a função das dores em nossa vida, a missão de Jesus e do Espiritismo enquanto ciência nova, que vem, palavras de Kardec, revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, nos 5 primeiros capítulos de O Evangelho, nós encontramos princípios basilares da doutrina espírita sendo desenvolvidos. Para no capítulo 6, então, ele nos apresentar a ideia da consolação pela fé inabalável no futuro. Só nessa perspectiva de felicidade, diz ele, nós encontraremos, isso é muito importante, a paciência, a resignação e a coragem para irmos até o termo do caminho. E é muito interessante que essas 3 virtudes, Kardec vai recordá-las quando no capítulo Pedi Obterei, se não me engano, no capítulo 24 do Evangelho, ele nos diz da forma de orar e de o que pedirmos em nossas orações. Pedirmos coragem para enfrentar as dificuldades, resignação diante daquilo que não podemos modificar, mas também paciência
para darmos tempo para que as coisas aconteçam, acima de tudo, dentro de nós mesmos, num trabalho de crescimento, de aperfeiçoamento, de evolução de nós mesmos, a partir do desenvolvimento das nossas potencialidades. Depois dessa introdução, vamos chamar assim, em que nós temos a base da compreensão espírita, ele vai nos apresentar as bem-aventuranças, não é? A apresentação das virtudes. E é interessante nós percebermos também em Kardec um cuidado, nos parece isso, uma impressão nossa, em ir apresentando as virtudes de acordo com as dificuldades sentidas pelo espírito humano, de uma maneira geral, ele vivenciar essas virtudes. Ele começa nos falando de humildade e simplicidade. Olha, sem humildade nós não nos curvaríamos, como nos diz lá a questão primeira da lei de adoração, não nos curvaríamos sem humildade, sem simplicidade, diante daquele que nos pode proteger. Depois ele nos fala do que nós consideramos virtudes esquecidas por nós, a abnegação e o devotamento, dizendo que a abnegação e o devotamento resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem, forrando a nossa alma aos desfalecimentos e dando ao espírito repouso e resignação, ou seja, consolação. E depois ele vai, a afabilidade e doçura, a paciência, a obediência, a resignação, a misericórdia. Lá, já no final da apresentação das virtudes, ele fala da difícil virtude do perdão, para nos falar sobre o amor. Do capítulo 16 ao capítulo 26, ele vai então, a partir dos princípios básicos e a partir da ideia da importância de nós desenvolvermos as virtudes em nós, ele vai nos explicar agora, com essa base de conhecimento, as máximas de Jesus, as suas parábolas, todas em sentido figurado, todas, sem que nós percebamos, calcadas em ideias da tradição judaica, que Jesus também conhecia e explorava para mostrar ao povo judeu um novo sentido para aquelas ideias religiosas que acolhiam, não é verdade? E aí nós vamos ter então o entendimento de como praticarmos as leis morais, de como colocarmos em prática em nossa vida a proposta de desenvolvimento das virtudes. Nos dois capítulos finais, Kardec vai então abordar a prece, sua qualidade, sua eficácia, e o capítulo 28, que é o último, aborda a coletânea de preces espíritas. Então, na finalidade dessa formatação, que nós dividimos aqui em 3 grandes blocos, vamos dizer assim, está o estudo da moral evangélica ao alcance de todos, o desdobramento para nós, a percepção do desdobramento nas consequências na nossa vida da aplicação ou não destes indicadores, desses princípios da moral evangélica. Então, a finalidade é a aplicação dos ensinos de Jesus a todas as condições de nossa vida. Recordamos que Kardec nos diz
que às vezes essa interpretação é difícil porque nos falta a chave para entendermos o seu verdadeiro sentido. Nessa hora, nós nos apercebemos da importância, então, do estudo metódico, perseverante, sério, como Kardec vai nos dizer na introdução do Livro dos Espíritos, a importância do estudo sério. Eu acho que é no item 8 da introdução que ele aborda como fazer este estudo, não é? Recordando ainda para nós, e aí já vai ser no item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, a universalidade do ensinamento dos Espíritos que não foram tirados de uma única fonte. É quando ele diz, então, para nós, essa obra é para uso de todos. Olha aí novamente o caráter, vamos dizer assim, não religioso no sentido de restrição a um grupo, não é verdade? Esta obra é para uso de todos. Dela podem aurir todas as pessoas, podem aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o seu respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial, graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações, sem nenhuma escolha, sem nenhuma prioridade. O ensino já não será mais letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a moral evangélica, a conselho de seus guias espirituais. As instruções, e agora ele faz referência ao prefácio, a mensagem do Espírito de Verdade no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz para nós: as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Que possamos então, meus queridos, valorizar essa oportunidade que temos de estudar a doutrina espírita, lembrando que será a certeza dessa vida futura, das incontáveis oportunidades que são dadas ao nosso espírito em evolução, por Deus nosso Pai, para nos aperfeiçoarmos, chegando cada vez mais próximos da sua ideia, das suas leis divinas, ao vivenciá-las na nossa existência, será essa possibilidade que abrirá em nossas almas o espaço de paz, aquela paz interior do espírito que se sente consolado em suas lutas, em suas provas e em suas dores, pela ideia de uma recompensa que lhe virá à medida em que for evoluindo na direção da luz maior de Deus nosso Pai. Graças a Deus.